informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando depois do Serginho com o programa dessa quinta-feira, dia 23, levando para vocês os seguintes destaques. Avicultores têm 1 ano para se adaptar às novas normas contra a gripe aviária. Iagro capturou 61 morcegos responsáveis pela transmissão da raiva em Itaporã. Implementação do Pronasolos está começando pelo Paraná. Frente da Agricultura e a CONTAG protestaram contra mudanças na aposentadoria rural. E a Justiça Federal mantém terras para índios aqui no estado. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Outro dia com possibilidade de pancadas de chuva na região de Dourados nesta quinta-feira. O dia amanhece com sol, mas as nuvens aumentam de manhã. Diante disso, a previsão de garoas fracas e localizadas à tarde. Calor de 36 graus. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou estável ontem na região de Dourados. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna continuou pagando R$ 135 pela arroba do boi gordo à vista e o JBS de Ponta Porã ofereceu de novo R$ 136 com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda a R$ 122 no Brasil Global e a R$ 126 a prazo no JBS. No disponível em Dourado, saca de milho a R$ 24,00 e a de soja a R$ 60, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,07 para a venda. Tudo que se planta dá, nessa terra perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A colheita 2017 do arroz começou na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Espera-se, por parte dos produtores, preços entre R$ 40 e R$ 50 reais por saca de 60 quilos. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, na região a produtividade deverá atingir cerca de 7.700 quilos por hectare, ou 128 sacas, o que representa 26% a mais do que a média brasileira. Após receber denúncias de extração de madeira e caça ilegais sendo praticadas em Ivinhema, uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi ao local e apreendeu uma arma e munições. O caso aconteceu na terça-feira na Reserva Legal e nas matas do entorno do assentamento São Sebastião. Os policiais foram até o local e lá se depararam com um caçador que fugiu. Cerca de 3.000 agricultores familiares do Vale do Rio Pardo e de outras regiões do Rio Grande do Sul se reuniram em Santa Cruz do Sul para protestar ao longo da terça-feira contra a reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Eles defendem mudanças nos critérios previstos para a aposentadoria do homem do campo. O movimento chamou atenção também para os baixos preços pagos pelas indústrias pelo tabaco produzido na atual safra. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por 3 votos a 2, confirmou decisão judicial que atesta a legalidade da Portaria 264 de 1992 do Ministério da Justiça, demarcatória da terra indígena Ofaié Chavante. O ato normativo foi contestado pela proprietária da Fazenda Esperança, em Brasilândia, mas o tribunal reafirmou a regularidade do documento e anulou o título de propriedade da fazendeira. De acordo com o tribunal, o imóvel de 1.937 hectares configura área tradicional indígena e deve retornar à comunidade. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, assinou anteontem em São Paulo uma instrução normativa que determina que criadores de aves tomem medidas para evitar a contaminação com a gripe aviária. Os produtores terão prazo de 1 ano para se adaptar às novas regras. Entre as medidas que deverão ser tomadas está a instalação de telas, isolando os animais criados de aves silvestres em todos os lugares de produção. Os criadores terão ainda que instalar arcos de desinfecção, equipamentos que fazem a descontaminação de veículos que transitam nas propriedades e fornecer apenas água tratada com cloro para as galinhas e os frangos. Além de dinheiro, o processo envolve a conscientização da necessidade de fazer isso para proteger a agricultura brasileira, enfatizou o ministro sobre a importância da adaptação dos produtores e suas granjas. Se entrar uma gripe aviária no Brasil, os nossos prejuízos serão incalculáveis, alertou o Blairo Maggi. Segundo ele, parte dos criadores brasileiros já trabalha com o modelo previsto nas novas normas. A situação, porém, varia bastante entre os estados. Em São Paulo, apenas 40% das propriedades estão enquadradas nas exigências, enquanto em Goiás o índice chega quase a 100%. Responsáveis pela transmissão da raiva para bovinos e equinos, 61 morcegos hematófagos foram capturados em 7 abrigos em Itaporã. Em 2016, foram registrados focos da doença e morte de bovinos naquele município. Fiscais agropecuários da Iagro realizaram na última semana a captura. O rastreamento foi feito em 18 propriedades da região de Itaporã. Conforme o coordenador do programa de raiva, Fábio Chiroma, o controle populacional desses morcegos, que normalmente se abrigam em casas abandonadas, taperas, ocos de árvores, são fundamentais para evitar a doença. Cabe salientar que, sem a ajuda da população local, é muito difícil encontrar esses lugares, lembrou o Chiroma. Ele alertou ainda que os fiscais não multam os proprietários, pois o objetivo é acabar com a doença, que é um grande risco para a população. Pessoas que possuem contato com animais doentes devem procurar a Secretaria de Saúde do município. Para noticiar a existência de casos de animais com a presença de sintomas nervosos da raiva, morcegos e possíveis abrigos, a população pode entrar em contato com a Iagro do município. Os morcegos hematófagos são os principais responsáveis pela transmissão da raiva para bovino e equinos, podendo também transmitir para suínos e outros animais. A raiva é uma doença contagiosa transmitida pelos morcegos ao homem
e não possui tratamento. O vereador Brasmelo solicitou ao coordenador regional da FUNAI em Dourados, Vander Nishijima, informações sobre as nomenclaturas das ruas, vielas, travessões e estradas que fazem parte do perímetro urbano das aldeias Jaguapiru e Bororó. O questionamento do vereador se faz necessário por entender que os cidadãos indígenas devem ser atendidos pelo poder público com a localização de suas residências mapeadas e registradas na prefeitura. O vereador Silas Zanata solicitou à prefeita Adélia Razucchi providências no sentido de viabilizar projeto visando a captação de recursos do Ministério da Integração Nacional para a implantação de pavimentação da estrada vicinal 477, que liga o Jardim Santa Maria ao anel viário. Silas justificou que a estrada é também via de acesso aos distritos do Panambi e aos municípios de Itaporã e Douradina, além de ligar a BR-163 e MS-376, que são importantes rodovias. Ele ressaltou que a estrada vicinal está em péssimo estado de conservação devido às fortes chuvas que têm caído na região, dificultando o tráfego de veículos. Segundo Silas Zanata, citou que também a construção de uma rotatória na MS-162 na entrada do distrito da Picadinha é necessária, uma vez que nesse ponto existe trânsito intenso de veículos que muitas vezes passam em alta velocidade, o que já provocou acidentes com vítimas. Importadores do Irã compraram até 250 mil toneladas de açúcar bruto brasileiro na primeira compra externa feita por iranianos em meses, à medida que o país busca reforçar os estoques estratégicos. As cargas foram compradas para embarque em fevereiro, acrescentando que a última vez que o Irã acessou o mercado internacional foi no terceiro trimestre do ano passado. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança aprovou esse mês a segunda variedade de soja com tecnologia Xtend, da Monsanto. A decisão pela liberação comercial ocorreu na reunião plenária do órgão realizada no último dia 9, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em Brasília. A nova tecnologia, que é tolerante aos herbicidas dicamba e glifosato, auxilia no manejo das plantas daninhas, em especial as que já possuem certa resistência aos produtos disponíveis no mercado. A implementação do Programa Nacional de Solos do Brasil, PronaSolos, foi pauta de reunião de pesquisadores da Embrapa Floresta e Embrapa Solos, com 4 secretarias de Estado do Paraná na terça-feira em Curitiba. O Paraná é o primeiro estado a efetivamente discutir a execução do programa e também vai inovar ao incluir no levantamento da vegetação em matas ciliares, de nascentes e rios. O PronaSolos é um trabalho inédito de grandes proporções que vai elevar o conhecimento sobre os solos brasileiros. O programa pretende mapear grande parte do país e gerar dados com diferentes graus de detalhamento para subsidiar políticas públicas, auxiliar na gestão territorial, embasar a agricultura de precisão e apoiar decisões de concessão do crédito agrícola, entre outras aplicações. A Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX, realizará uma grande ação com os setores exportadores de aves e de ovos do Brasil entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março, durante a Gulf Food Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 16 agroindústrias produtoras e exportadoras avícolas participarão da ação. Aurora, Belo Alimentos, Copacol, Frango Grangeiro, Guibão, GT Foods, Integra, Jaguar Frangos, Lar, Nicoline, Natur Ovos, Neto Alimentos, Pioneiro Alimentos, SS Vibra e Vosco. Nos mais de 120 metros quadrados destinados ao setor avícola brasileiro, na maior feira de alimentos do Oriente Médio, serão realizados encontros e rodadas de negócios com importadores de mercados árabes, de países da Ásia, África e outros países importadores. Após diálogo com o Fórum Animal e de outras entidades da causa, a Barilla, uma das líderes mundiais no setor de macarrão,
confirmou que sua política internacional de abandonar o uso de ovos e galinhas engaioladas será aplicada ao mercado brasileiro. Com a iniciativa, a empresa se torna a primeira fabricante de massas no Brasil a assumir esse tipo de compromisso até 2020. Mais de 95% das cerca de 100 milhões de galinhas usadas na produção industrial de ovos no Brasil passam suas vidas inteiras enclausuradas em gaiolas, em que as aves não vivem tão apertadas que não pode sequer se virar ou abrir as asas. Cada gaiola confina de 5 a 10 animais juntos. Já em sistemas livres de gaiola, as galinhas vivem em galpões, com ou sem acesso às áreas externas para pastorearem. Com isso, as aves podem realizar diversos comportamentos naturais que são importantes para o seu bem-estar, como caminhar, ciscar, botar ovos em ninhos, tomar banhos de areia e empoleirar-se. A banana é a fruta mais consumida no Brasil e em 2016 os produtores faturaram 14 bilhões de reais, um aumento de 40% em relação ao ano anterior. O Ministério da Agricultura espera que os números para 2017 sejam ainda melhores. Em balanço divulgado no início do ano, o Ministério apontou que o faturamento das fazendas produtoras de banana deve atingir a marca de 16 bilhões e 800 milhões de reais. Atualmente, São Paulo e Bahia são os estados que mais produzem banana no Brasil, sendo responsáveis cada um por 14% da produção. Além do consumo interno, o Brasil também exporta a fruta principalmente para países do Mercosul. Argentina e Uruguai são os maiores consumidores da fruta brasileira. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow Agrociências, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Frente da Agricultura e a CONTAG protestaram contra mudanças na aposentadoria rural. A Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura promoveram nesta terça-feira um ato de protesto contra mudanças na aposentadoria rural. Pela proposta do governo, a aposentadoria rural se enquadra nas regras gerais do sistema previdenciário, perdendo as condições especiais que tem hoje. O presidente da CONTAG, Alberto Exílio Brock, criticou a proposta do governo e sugeriu a retirada de todo o capítulo sobre os trabalhadores rurais. Nós estamos nesse momento conversando com todos os prefeitos do Brasil, com todos os vereadores do Brasil, mostrando o impacto que isso gerará nos municípios, em aqueles que mantêm a economia e a produção de alimentos, para sensibilizar a sociedade brasileira sobre os malefícios da reforma da Previdência da forma que ela está. O deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o trabalhador rural é o que mais vai sofrer com a reforma da Previdência. Ele vai estar desestimulado a produzir alimento para o país, aumentará ainda a saída, o jovem já quase não permanece no campo, a saída dele vai ser estimulada, ele tem que ter estímulo para permanecer ao campo. Os municípios vão quebrar em vários lugares porque o retorno da Previdência é maior do que o fundo de participação dos municípios, o comércio vai vender menos, a indústria então produz menos e vai gerar desemprego. Já o deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, que é a favor da proposta, assegurou que o trabalhador rural não será prejudicado. Os deputados da base do governo têm o maior respeito pelos nossos agricultores, pelos que produzem os alimentos para levar à mesa das famílias, da cidade, e com certeza nós vamos dialogar e vamos sim fazer uma reforma para prestigiar todos aqueles que estão aposentados e aqueles que vão se aposentar, para que eles tenham sim uma velhice tranquila, recebendo o seu recurso sem ter sobressalto por falta de dinheiro. A reforma da Previdência está sendo analisada por uma comissão especial da Câmara antes de ir ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Igor Caíque. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor,
alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos um excelente dia. Estaremos de volta amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E lembrando que, além do YouTube, de onde você está nos assistindo, também no canal da Grande FM, do Facebook, o programa também pode ser visto. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.